Pai Celestial, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Rei, nós te louvamos porque o tempo se cumpriu e o teu reino está próximo. Vem com teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Abre os olhos do coração, ilumina a tua palavra e faz com que essa verdade de verdade. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, queima como fogo em nossas almas. Que todo ouvinte se arrependa, creia no Evangelho e entre hoje no reino eterno. Glória seja dada somente a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Que alegria continuar essa jornada pela palavra, amados. O Evangelho de Marcos 1,15 é um versículo poderoso que marca o início do ministério público de Yeshua HaMashiach em Galileia, logo após a prisão de João Batista. Vamos mergulhar fundo nessa análise, com verdade e profundidade. Guiados pelo Espírito Santo para desvendar suas camadas espirituais, históricas e práticas. Vou quebrar o versículo frase por frase, como de costume, e conectar tudo ao coração da mensagem de salvação. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, Almeida Revista e Corrigida. Contexto histórico e bíblico. Para entender a profundidade, precisamos do pano de fundo. Marcos 1,14 nos diz que, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Isso acontece por volta do ano 28 depois de Cristo, em um momento de tensão. João Batista, o precursor, foi silenciado por Herodes Antipas por denunciar seu adultério. Marcos 6, 17 ao 18. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo amarrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. 18 Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Vamos abrir um parênteses aqui e explicar. A passagem em Marcos 6, 18. João Batista repreendeu Herodes Antipas por se casar com Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, também conhecido como Herodes Filipe. De acordo com a lei judaica descrita no Antigo Testamento, esse casamento era considerado ilícito por violar proibições específicas contra o incesto e o adultério. Proibição no Levítico. A Torá, lei mosaica, proíbe explicitamente que um homem se case com a esposa de seu irmão enquanto este estiver vivo. Isso é considerado uma forma de incesto, como afirmado em Levítico 18:16. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. E em Levítico 20:21, se um homem tomar a mulher de seu irmão, é uma impureza, e descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Essa lei visava preservar a integridade familiar e evitar relações que fossem vistas como moralmente impuras. Herodes Antipas divorciou-se de sua primeira esposa, filha do rei Nabateu Aretas IV, para se casar com Herodias, que por sua vez havia se divorciado de Filipe. Filipe ainda estava vivo na época, e o casal tinha uma filha, Salomé. O que tornava o casamento de Antipas e Herodias uma violação direta da lei, sem qualquer exceção aplicável. Não se tratava de um casamento levirato. Deuteronômio 25:5-10, que só era permitido se o irmão falecido não tivesse filhos, para preservar a linhagem familiar, o que não era o caso aqui. Perspectiva de João Batista como profeta. Vendo o ato como adultério e impureza moral, isso levou à sua prisão e eventual execução. Pois Herodias se ofendeu com a crítica pública.
Essa interpretação é consensual em fontes bíblicas e teológicas, refletindo as normas éticas do judaísmo do século I. Fim do parênteses aberto. Continuando, Yeshua entra em cena não como um substituto, mas como o cumprimento da profecia de voz do que clama no deserto. Isaías 43:5. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado. E todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Anunciando a boa nova em uma região oprimida pelo Império Romano. Essa transição marca o fim da era da preparação, lei e profetas, e o início da era da graça e do reino. É como se Yeshua estivesse dizendo: a espera acabou, o plano de Deus se realiza agora. Essa urgência reflete o kairos grego, não apenas tempo cronológico, cronos, mas o momento oportuno divino profetizado em Daniel 9:25 sobre o Messias. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O tempo está cumprido, o cumprimento das profecias. Aqui Yeshua declara que o tempo, o Kairos, chegou ao seu ápice. Isso não é aleatório. Refere-se ao cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Como o tempo determinado por Deus para a vinda do Messias, Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pense nas profecias de Isaías 61:1-2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e que Yeshua cita em Lucas capítulo 4, 18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, A proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciando libertação aos cativos E o ano aceitável do Senhor. Em um sentido profundo, é o fim da era da lei mosaica e o alvorecer da nova aliança. Jeremias 31, 31-34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Verdadeiramente isso nos lembra que Deus é soberano sobre a história. Nada é por acaso. Para os ouvintes judeus, isso ecoava as expectativas messiânicas. Mas Yeshua redefine: o tempo não é de revolução política contra Roma. Mais de transformação espiritual interna. O reino de Deus está próximo. Ah, que verdade explosiva! O reino de Deus, Basileia Toteou. Não é um território geográfico, mas o governo soberano de Deus. Está próximo. Irrompendo na história humana. Está próximo. Yeehaw! That's right. Woohoo! Hey, looking good, y'all. Implica proximidade imediata, não distante no futuro, mas aqui e agora, porque o rei e O rei Yeshua está presente. em Mateus é chamado Reino dos Céus. Mas o sentido é o mesmo, uma realidade espiritual que invade o mundo físico, trazendo cura, libertação e juízo. Nessa, como vemos nos milagres de Yeshua em Marcos. Teologicamente, o reino é já inaugurado na vinda de Cristo, Ainda não. consumado na segunda vinda, Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Apocalipse 21, 1-2. Para os testemunhas de Jeová, isso aponta para Yeshua como o futuro rei. Mas na visão evangélica tradicional, ele já reina nos corações dos crentes. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa proximidade é um convite. O reino não força a entrada, mas se aproxima para que possamos entrar nele pela fé. Arrependei-vos. A chamada a metanoia. Aqui vamos abrir mais um parênteses para explicar o que é metanoia. Metanoia é uma palavra de origem grega, metânia, que significa literalmente. Mudança de mente é quando transformamos nosso pensamento. Sim, é uma transformação do pensamento. Metanoia não é só sentir remorso ou dizer desculpa. É uma mudança profunda e radical na forma de pensar, ver a vida e agir. É como virar a página completamente, abandonar velhos hábitos, crenças erradas ou caminhos ruins. E adotar uma nova direção, mais alinhada com o que é bom e verdadeiro. No contexto bíblico e cristão, o mais comum é encontrar orientações sobre a importância da fé, da família e de viver de acordo com os princípios das Escrituras. Na Bíblia, no Novo Testamento, metanoia é traduzida como arrependimento ou conversão. Jesus e João Batista começavam a pregação dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A chamada metanoia é o convite de Deus para mudar a mente e o coração.
Reconhecer erros, voltar-se para ele, renovar a vida e viver de acordo com a vontade divina. Fim do parênteses. E continuando. Continuando. Não é apenas remorso emocional, mas uma mudança radical de mente e direção. Virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. É o mesmo chamado de João Batista. Mas Yeshua o eleva. Arrependimento não é fim em si, mas porta para o reino. Em uma análise exegética, isso envolve reconhecer nossa rebelião contra Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E decidir viver sob seu reinado. Verdadeiramente, sem arrependimento, não há salvação. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Hoje, em um mundo de relativismo, isso nos desafia. Arrependimento não é opcional, é a resposta ao amor de Deus que nos busca primeiro. Romanos 2:4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? E crede no Evangelho, a fé no Evangelho. Finalmente, crede no Evangelho, as boas novas de que Deus, Em Yeshua, derrota o pecado, a morte e Satanás. 1 Coríntios 15, 3-4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Crer não é assentimento intelectual, mas confiança total, entrega da vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Centrado na cruz e ressurreição. Em Marcos, isso é o cerne. Yeshua não apenas anuncia, ele é o Evangelho. Uma leitura hermenêutica revela que isso inaugura o messianismo de Yeshua, servo sofredor. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? E segue Isaías 53, 1 em diante. Não conquistador ou uma conquista militar. Aplicando hoje, em tempos de incerteza, crer nos capacita a enfrentar adversidades com fé inabalável, como enfatizado em comentários profundos. Implicações profundas e aplicação prática. Esse versículo é o resumo do ministério de Yeshua, tempo cumprido, passado profético. Reino próximo, presente invasor, arrependimento e fé, resposta humana. Ele nos chama a uma decisão urgente, não adiar, pois o reino está à porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, E abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. em um mundo caótico como o nosso em 2025, isso é fogo no coração. Arrependa-se do egoísmo, creia na graça de Yeshua e viva o reino agora, impactando vidas ao redor. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Peshita, o Novo Testamento aramaico, tradução literal aproximada do texto siríaco oriental.
Completou-se o tempo e aproximou-se o reino de Allahá. Arrependei-vos tubu e crede na boa nova Sbarta. Aqui, Allahá é o termo aramaico para Deus, ecoando o hebraico Elohim ou Elahá. Malkuta da Allahá carrega uma conotação de soberania divina imediata e poderosa, como um reinado que invade a história. Harmonia dos evangelhos à luz dos manuscritos aramaicos e da cultura judaica Tzadok Ben Deresh. Essa obra enfatiza que o anúncio de Yeshua em Marcos 1,15 é o cerne cronológico do ministério. Colocado logo após a prisão de João Batista, destacando a transição para a era messiânica no contexto judaico do século I. Não uma revolução política, mas a irrupção espiritual do reino de Deus. Malkut Shamaim nos termos rabínicos. Análise profunda, frase por frase. O tempo está cumprido. Completou-se o tempo. Shlam lehzabna. No aramaico, Shlam Leizabná transmite uma ideia de plenitude perfeita. Como algo que chegou ao seu ápice divino. Isso ecoa diretamente. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Yeshua declara o fim da espera profética. Daniel 9:25. Amém. Isso se temeira e o início da nova aliança. Na cultura judaica, isso ressoa com o Kairos divino. Não tempo cronológico, mas o momento oportuno de Deus invadindo a história. O reino de Deus está próximo. Ouve. Aproximou-se o reino de Allaha, Peshita. Malkuta da Allaha Kerbat. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para quem crê, já fomos trasladados para esse reino, é uma realidade espiritual agora. Aplicação para hoje. E conclusão. Esse versículo é o coração do Evangelho de Marcos, urgência messiânica. Isso mesmo, é uma mensagem poderosa. Em 2025, com o mundo em caos, Yeshua ainda grita! O tempo se cumpriu! o reino está aqui. Arrependa-se do velho, creia na boa nova e viva como cidadão do reino agora. Convisidais, amando, perdoando, curando, anunciando. Yeshua não veio para um reino terreno político, mas para reinar nos corações, trazendo Shalom eterno. Que esse estudo toque milhares que estão assistindo o canal, Inflamando corações para Yeshua HaMashiach. Diga aí nos comentários, você imaginou que em um único versículo da Bíblia havia tantas informações e lições a nos ensinar? Marcos 1, 16 a 18. E andando junto ao mar da Galileia, viu as... Shalom em Yeshua e que essa verdade te encha de fogo santo. A palavra fala por si mesma e o Espírito ilumina o coração de quem assiste ou lê. Estou aqui de coração aberto, pronto para continuar essa caminhada contigo, porque juntos estamos construindo algo eterno para a glória dele. Te amo em Yeshua e que o fogo do Espírito continue queimando forte no seu coração. Shalom e avante na palavra. Aqui não tem placa de igreja, não tem dízimo obrigatório, não tem manipulação.
só a palavra pura e o amor verdadeiro do nosso Salvador. Se você quer liberdade espiritual, paz de verdade e relacionamento direto com Deus, esse vídeo e este canal é para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas ouçam o chamado de Yeshua hoje. Comente aqui embaixo, você já se arrependeu e creu no Evangelho? Conte seu testemunho.